Depois de um tempo navegando por esse corredor frio e apertado, vocês começam a sentir o peso do cansaço. As marcas das armaduras nos ombros de vocês já começam a apertar. A carga, a mochila, tudo isso já é um início de um incômodo. Quando vocês ouvem um barulho, logo no corredor à frente, dá para perceber barulho de passos vindo calmamente na direção de encontro a vocês. Peraí, peraí. Como eu vou me aproveitar da minha visão no escuro? Eu me aproximo engatinhando da quina e quero olhar o que vem lá. Você percebe na silhueta uma criatura muito grande, 2 vezes maior que você, dentes pontiagudos, garras afiadas, e ela vem na sua direção. Nossa Senhora! Ferrou! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre a reação, né? Como eu abordo reação nas nossas mesas, como é a visão vintage, de vintage dessa ferramenta, para a gente refletir um pouco qual seria o posicionamento inicial daqueles monstros. Eles estariam hostis, não estariam? Seria possível uma negociação? E eu confesso que é uma ferramenta que eu usava pouco, que eu comecei a olhar melhor e dar mais importância para ela recentemente, que nos ajuda a pensar em posicionamento inicial, né? Como essas criaturas vão reagir. Então eu normalmente, o que eu fazia era na preparação já indicar isso. Então se criaturas, se esses devotos da tribo do lobo estão avançando para dentro da tribo, para dentro da vila, eu já definia qual era o posicionamento ficcional inicial deles, né? Para me orientar, para eu ter esse guia para mestrar. Mas de um tempo para cá eu venho deixando um pouco mais aberto para eu gerar isso pela reação, e que tem sido uma experiência muito legal. E é sobre um vídeo específico de como eu uso ela que a gente vai trocar esse XP hoje. Então a ideia é a seguinte: eu vou trazer aqui o texto que a gente está trabalhando na Zine que a gente vai soltar, que é o módulo de Vintage, né? Que é a nossa visão, o RPG que a gente joga na mesa. E como que está a reação lá? Olha aqui, vamos pensar. Isso está passível de alterações, tá? Mas de uma forma geral o texto está assim: trata-se de uma ferramenta geradora. Ela gera comportamento inicial e a tendência da reação. Então o nome vem de reação, com a ideia de como essa criatura vai reagir, né, à abordagem inicial. Então ela é obtida por um lance de 2d6 que é cruzado no resultado de uma tabela. E pronto. Aí eu deixo uma orientação. É perfeitamente possível que isso seja determinado sem o uso dessa ferramenta. Mas em caso de dúvidas ou como inspiração, considere que a criatura estará. Então a criatura estará, essa é a tabela. Então ela pode estar enfurecida, hostil, neutra, cortês ou amigável. O que significa isso? Para a gente ter uma linguagem em comum, né, a gente não vai só usar sinônimos do português. Qual a diferença de hostil para enfurecido? Então, de cortês para amigável. Então eu deixei aqui só como um guia, né, foram os sinônimos, foram as palavras que eu achei mais úteis para dar essa diferença, mas eu coloco depois o que cada uma significa. Então a ideia é a seguinte, ó. Se sai enfurecido, geralmente ela atacará sem negociação. A criatura vai estar muito hostil, né? Hostil ao extremo. Mas se ela sai hostil, ela está arredia, né? Que é entre 3 e 5. É uma difícil situação para negociações. Para isso é preciso agir rapidamente. Caso contrário, pode resultar em um combate, se as criaturas tiverem uma situação de vantagem, ou uma fuga. Então você vai avaliar: se as criaturas estiverem num posicionamento ficcional de desvantagem, elas provavelmente vão tender a fugir, abandonar aquele encontro, né? Mas se elas estiverem com muita vantagem, elas, pela hostilidade, elas estarão aptas a atacar. Beleza. Se saiu incerto ou neutro, né? Neutra ou incerta, a situação tende a neutralidade e é possível negociações. Criaturas violentas em muita vantagem podem atacar pela oportunidade. Então a incerteza ali, a neutralidade, deixa um bom espaço para negociação. Já o cortês, há um interesse muito forte na negociação, né? Há muito pouco interesse em qualquer abordagem violenta. E o amigável, a criatura estará muito pacífica ou vulnerável. O interesse para negociação é uma prioridade.
Então, quais são as diferenças? É que no Cortês há um bom espaço para negociação, mas se a negociação não for interessante, se a criatura tiver com muita posição de vantagem, isso ainda te orienta a guiar o jogo, né? Essa é a ideia geral. E eu deixo algumas notas, né? Por que pode ser 2 menos, né? Ou 12 mais? Porque você pode usar modificadores situacionais. Por exemplo, a reputação, né? Na nossa campanha, os personagens que tiveram muito sucesso recentemente voltando, né, para o vilarejo, lá na exploração da Ilha do Pavor, eles têm ganhado reputação. Eles trouxeram um javali atroz, por exemplo, e deram um churrascão para a galera. Então isso foi trazendo uma reputação. Então quando eu vou gerar a reação em cima deles, eu uso mais um de bônus, porque eles têm uma boa reputação, né? Uma outra coisa que eu uso muito é se você chegar falando o mesmo idioma, mesmo que de repente o povo élfico tem ali líderes que falam comum, ou eles falam essencialmente comum. Mas você chegar no terreno deles e falar em elfo, você traz uma vantagem ficcional que você pode usar inclusive na tabela de reação como mais um, né? É uma ideia que você pode pensar. Inclusive o carisma. Se você achar que durante a negociação ou pela imponência daquele personagem, o carisma pode influenciar, você também pode pensar nisso, né? Mas de uma forma geral, é uma ferramenta geradora. Essa ferramenta ela é uma geradora inicial. Durante uma negociação, a própria narrativa serve como guia para você pensar em alteração lógica. Então a criatura está hostil e o grupo ali ofereceu uma recompensa muito vantajosa, né? Ofereceu parte do tesouro, algo que é muito vantajoso ao olhar das criaturas, você pode mudar para ela aceitar essa oferta direto, sem ficar jogando dado, né? A ideia é você pensar, o posicionamento inicial foi gerado, abraça a aleatoriedade. Ela está hostil. Como que você vai posicionar em relação a isso? O grupo vê nessa situação, são lobos famintos, eu dei comida para eles, resolveu a situação, né? É mais ou menos assim que o ponto 2 está dizendo aqui. Agora, se você tiver dúvida nessa nova abordagem, por exemplo, se você pensar assim, olha, uma criatura faminta, deu comida, essa comida faz sentido com que ela se alimenta, resolveu. Mas se você tentar afugentar ela, o lobo tem medo de fogo, eu mostrei fogo, mas o lobo está hostil. E aí? Ele vai fugir ou ele vai atacar? Se você tiver dúvida, você pode usar o moral, por exemplo, para resolver isso. Olha, o lobo tem medo de fogo, mas ele está faminto, então resolveria melhor. Você pensa isso, né? Resolveria melhor com a comida. Mas como ele foi ameaçado, eu vou jogar o moral. Se ele quebrar o moral, ele foge mesmo faminto. Se ele não quebrar, ele vai atacar, né? São ideias. E negociações são possíveis mesmo com animais, como eu acabei de dar exemplo, como dar comida a lobo, né? A ideia geral é essa. Mas aí eu quero trazer de novo essa curva ensino para mostrar que dentro desse modelo, a hostilidade extrema, né, o enfurecimento, ele vai ser normalmente a exceção. Vai acontecer de 2 a 3 vezes em cada 100 encontros, né? Então isso mostra, reforça mais uma vez que o jogo é para ser jogado, é um jogo de aventura. E esses encontros aleatórios gerados com reação, eles vão te alimentar muito jogo legal, né? Então a reação ela é uma ferramenta excelente para isso. E aí, eu quero reforçar aqui, ó, que é perfeitamente possível que isso seja determinado sem o uso da ferramenta. Então eu vou dar um exemplo para a gente refletir. Num bioma que eu mestrava, tinha um pântano próximo, que dentro desse pântano tinha uma ruína que foi usada por um necromancer para ser transformada no seu próprio covil. E ele espalhava por esse pântano zumbis e esqueletos, né, desmortos. Ele espalhava por ali para guarnecer a sua ruína. Então, um zumbi ou um esqueleto, você não precisa, num primeiro momento, gerar por reação o seu comportamento. Eles já estão ali hostis a qualquer um que não seja o necromancer, né, atacar a região. Então esse é o primeiro ponto. Então é assim que você pensa, né? Ele enviou esqueletos, qualquer aventureiro que vai lá, qualquer desventura que role ali e as pessoas morram são novos desmortos para o seu exército, para sua segurança, né? E ele vai transformando ali. Mas imagina que mesmo um zumbi que não tem comportamento social, né, recebe simplesmente essa ordem para vaguear pelo pântano e guarnecer o pântano. Imagina que você queira, o limite é só a sua criatividade. Imagina que você queira usar a reação. Eu quero usar essa reação. Você sorteou lá e saiu amigável. O que significa isso? Lembra que amigável também pode ser uma situação de vulnerabilidade. E eu fico pensando,
né, peguei como inspiração aquele zumbi do primeiro episódio do Walking Dead, que tá metade do corpo dele para fora. Então você pode pensar nisso. Ah, saíram 3 zumbis, eles estão amigáveis. O que significa isso? Talvez eles estão vulneráveis. E eles já sofreram um ataque de outra criatura, cortou o braço, por exemplo, eles estão sem as pernas. E você pode usar isso também para inspiração, né? Então, quando sair esse tipo de ferramenta, se você quiser usar, isso também vale como pensar de forma provocativa, né? Como que você vai pensar nisso num zumbi, né? Não que ele vai ter negociação, mas que ele não é uma ameaça inicial, né? Ele tá ali vulnerável. Então você pode pensar isso. Se ele sai hostil, enfurecido, ele de repente está perseguindo alguém, né? Então de repente alguém está em fuga e as criaturas estão vindo atrás dele. Então são formas de você explorar isso mesmo para criaturas que num primeiro momento você nem pense na reação, né? Eu acho isso super legal, né? De repente, se ele sair cortês, você pode pensar que ele se alimentou recentemente. Os zumbis estão todos pesados, né? Comeram alguma coisa, um animal, alguém, eles são todos pesados, eles estão lentos. Você dá essa inspiração ficcional para construir o jogo na hora, né? Eu acho isso muito rico, né? Um outro exemplo, olha só. Tem uma tribo de orcs num cenário que eu já mestrei, que eles eram devotos servos do olho branco, né? Quero até trazer isso de repente em material, que é um beholder. E ele dominava por feitiços alguns líderes dessas tribos na montanha dessas criaturas. E eles assaltavam as regiões por ordem dele, né? Patrulhavam e assaltavam estradas e áreas habitadas, buscando tesouros para ele. Esse era o padrão dessas criaturas. E se você encontrar, de repente, 2d6 deles num encontro aleatório nessa região, você já pode pensar, eles podem querer assaltar, né? Porque eles estão orientados por ele. Mas se você quiser usar a reação, vamos gerar, vamos brincar assim. Se você usar a reação e sair, por exemplo, amigável, como que essas criaturas estariam amigáveis ou vulneráveis, né? E já rolou isso. E aí o que eu fiz na hora? Eu assumi que eles tinham recentemente assaltado uma área rural próxima e eles estavam carregando cabritos e uma carroça cheia de cereais. Então eles estavam com uma carroça cheia de cereais, carregando os cabritos, andando pela estrada quando o grupo os avistou. Mas o grupo também estava voltando de uma aventura com tesouros. Então, como saiu amigável, eu assumi que eles não tinham num momento inicial, intenção em combater, atacar e assaltar. Então eles recuaram da estrada, foram para o outro lado da margem da estrada e vieram caminhando alertas para o grupo. O grupo fez a mesma coisa, foi para outra margem e caminhou alerta. E não houve interação, eles não quiseram fazer interação. Quando o grupo chegou na cidade, aí eles descobriram que um dos sítios, né, uma das áreas rurais ali tinha sido recentemente assaltada, o dono tinha sido morto, eles roubaram algumas coisas ali, e isso dá jogo, né? Então, como que às vezes, no posicionamento inicial, se eu não tivesse usado da reação, que era o meu mais comum, eu já teria pensado que eles são assaltantes de estrada, eles estão a serviço dele, então eles pensariam em assaltar o grupo. Mas quando eu abracei a aleatoriedade, rolei reação e saiu, eu acho que saiu 12, né? Tirei 6 e 6. Eu não me lembro se saiu 11 ou 12, mas foi ou cortês ou amigável. E aí eu pensei nessa hora, como que eles estariam assim vulneráveis, né? E aí a ideia que eu pensei era essa, era deles estarem voltando também de um assalto, né, de uma aventura deles. E aí o grupo também não houve essa interação e o grupo descobriu isso depois. Mas o pequenino do grupo estava em final de tarde, ele resolveu depois disso seguir esses orcs. E ele viu que num certo ponto na estrada eles viraram para a mata e atravessaram um rio. E do outro lado do rio tinha uma trilha, mas como estava em final de tarde escurecendo, ele resolveu não seguir pela trilha. Mas ele descobriu que num certo ponto da estrada eles desceram, atravessaram um rio e pegaram uma trilha que é quase imperceptível, né? Uma trilha sutil ali no meio da mata. E o que significa isso? Que isso virou agora uma ferramenta para eles, para quando eles voltaram na cidade, descobriram do assalto e tudo, eles podem oferecer, tentar resgatar esses cereais, tentar resgatar os animais roubados. E isso vira uma informação que foi fruto do jogo, né? Isso é muito legal. Então, no final é isso. Essa é a ideia que eu quis dar para trazer um vídeo específico sobre reação, com alguns exemplos, como que a gente pode se inspirar nisso.
Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.